Você conhece a história de Golias, o gigante que desafiou o povo de Deus e caiu com uma única pedra. Mas, e se eu te dissesse que ele não estava sozinho? E se Golias tivesse irmãos ainda mais furiosos, que juraram vingança contra aquele jovem pastor chamado Davi? O que você está prestes a ver está escondido entre as linhas das Escrituras. Uma trama sombria, esquecida pela maioria, mas revelada aqui, agora. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Porque nesse lugar você descobre o que a maioria dos pregadores não ousa contar. Prepare-se, a vingança dos gigantes vai começar. Golias, o nome que ecoa como um trovão nas páginas da Bíblia. Um guerreiro colossal, de quase 3 metros de altura, vestido com armadura de bronze, lanças que mais pareciam árvores e uma voz que desafiava o céu. Ele não era apenas um inimigo, era um símbolo, um monumento do orgulho filisteu. Por 40 dias, ele zombou de Israel, humilhou o povo, desafiou o Deus de Davi. Mas então surgiu um jovem pastor, sem armadura, sem espada, apenas uma funda e fé. Todos conhecem o final, uma pedra certeira, um gigante no chão e o início da ascensão de Davi. Mas o que quase ninguém se pergunta é: e depois disso? Golias caiu, mas o ódio não. A vergonha que ele deixou acendeu o fogo da vingança. E os que o amavam não deixaram isso barato. A Bíblia diz que Golias era de Gate, mas o que poucos percebem é que ele não era o único. Segundo o livro de 2 Samuel, capítulo 21, havia mais gigantes, 4 para ser exato, todos guerreiros, todos descendentes dos Refaíns, uma linhagem antiga, poderosa e monstruosa. Esses gigantes formavam uma espécie de irmandade de sangue. E quando Golias caiu, a honra deles caiu junto. Mas diferente de Golias, esses irmãos não vieram gritar. Eles vieram silenciosamente, um por um, com sede de vingança. Isbi-Benob foi o primeiro. Ele caçou Davi enquanto o rei estava enfraquecido. Saf veio depois, e então outros 2, um com 6 dedos nas mãos e pés, e outro com uma lança semelhante à de Golias. Eles não estavam em busca de guerra com Israel. Eles queriam Davi, o homem que matou o primogênito, o símbolo da derrota, o alvo da vingança. E se isso já está te surpreendendo, espera até descobrir como esses gigantes tentaram destruir o rei de Israel. O tempo passou. Davi se tornou rei. O menino pastor agora governava Israel com mãos firmes, mas os olhos da vingança ainda o observavam. Em uma das muitas batalhas contra os filisteus, Davi estava cansado, exausto, vulnerável. Foi aí que o primeiro apareceu, Isbi-Benob. A Bíblia diz que sua lança pesava mais de 3 quilos de bronze. Ele estava pronto para matar, e teria matado se Abisai não o tivesse interceptado no último instante. Mas aquilo não foi um ataque comum. Aquilo foi uma emboscada pessoal. Isbi-Benob queria o sangue de Davi, não havia dúvida. Depois veio Saf, outro gigante de Gate, guerreiro formidável, com habilidades brutais, e como ele, mais 2. Um deles, a Bíblia descreve com 6 dedos em cada mão e cada pé. Detalhe incomum, quase simbólico. Uma criatura que parecia mais deformação do que homem. E o mais curioso, um deles usava uma lança como a de Golias. A conexão é direta. Não eram apenas guerreiros, eram vingadores. Se essa história está abrindo seus olhos como abriu os meus, prova isso agora. Deixa teu like e compartilha esse vídeo com quem nunca ouviu falar desses gigantes.
Você pode ser a única pessoa a mostrar essa verdade para alguém. Mas o mais assustador ainda está por vir. Porque o que esses gigantes fizeram foi mais do que vingança. Foi uma caçada. Pouca gente percebe, mas o livro de 2 Samuel não conta apenas batalhas. Ele revela tentativas de execução, uma a uma, planejadas, silenciosas. A primeira foi de Isbi-Benob. Ele esperou o momento certo. Davi cansado, exausto, sozinho no campo de batalha. Um golpe certeiro. Era o fim. Mas Abissai, general de confiança, entra na cena, rápido, preciso, e mata o gigante antes que Davi seja atravessado pela lança. Depois disso, os homens de Davi o proibiram de ir mais à guerra. Eles disseram: "Não apagarás a lâmpada de Israel." Em seguida vem Saf, outro guerreiro filisteu, outro descendente dos Refaíns. E a Bíblia diz: ele também foi morto em combate. Mas o padrão continua. Todos os gigantes têm um alvo em comum: Davi. Então surge o terceiro, o irmão de Golias. Ele empunhava uma lança semelhante à do gigante caído. O quarto, talvez o mais sinistro, era deformado. 6 dedos nas mãos, 6 nos pés. Um número que carrega significado sombrio. E ele também foi morto por um dos servos de Davi. Mas o ciclo é claro. Um por um, os irmãos de Golias apareceram. Não para lutar por território, mas para apagar a luz do ungido. Isso não foi uma guerra qualquer, foi uma missão, uma vingança silenciosa, alimentada pelo ódio que nasceu no momento em que Davi derrubou Golias. Essa história não é invenção, está nas Escrituras, mas está escondida, disfarçada entre relatos de guerra, nomes difíceis e versos que muitos pulam. 2 Samuel 21. A maioria passa por ele como se fosse apenas mais um capítulo de batalhas. Mas ali estão os nomes, os detalhes, as mortes, as lanças, os gigantes. E o mais importante, o padrão. O padrão de uma linhagem de gigantes que tentaram derrubar o rei de Israel, um por um. Uma conspiração ancestral enterrada nas entrelinhas do Antigo Testamento. Por que isso não é falado nas igrejas? Por que esse trecho é quase sempre ignorado nos púlpitos? Será porque confronta a ideia de que depois da vitória tudo termina em paz? Ou será que há algo mais profundo, espiritual, por trás dessa trama? O que muitos ignoram é que a Bíblia não esconde as guerras. Ela revela as que importam. E essa, a guerra da vingança dos gigantes, foi uma das mais pessoais e simbólicas da vida de Davi. Mas e se esses gigantes forem mais do que guerreiros de carne e osso? E se cada um deles representar forças que ainda hoje tentam apagar a luz dos escolhidos? Golias caiu, mas seus irmãos continuaram. Tentativa após tentativa, eles surgiram das sombras, e isso nos ensina algo profundo. Nem sempre o maior inimigo é o último. Às vezes, a primeira batalha é apenas o início de uma guerra longa, silenciosa, espiritual. Davi matou Golias, mas quase morreu nas mãos do irmão dele. Isso não te diz algo? Quantas vezes na vida você vence um gigante apenas para descobrir que ainda existem outros à espreita? Dores que voltam, traumas que renascem, inimigos com nomes diferentes, mas com o mesmo sangue. Os gigantes de Davi podem ser os nossos hoje. Eles não empunham lanças, mas carregam dúvidas. Não usam armaduras, mas vestem medo. E todos eles têm um único objetivo: fazer você desistir do chamado que Deus colocou sobre sua vida. Se essa mensagem falou com você, não guarde isso só para você.
Curta, compartilhe e se inscreva. Esse canal é um refúgio para quem quer enxergar além da superfície da palavra. E aqui, a verdade não será escondida. Golias caiu com uma pedra, mas os verdadeiros perigos vieram depois. A Bíblia não gasta muitas palavras com esses 4 gigantes, mas os poucos versículos que existem dizem muito. E se você chegou até aqui, é porque sabe, por trás de cada história contada, existe uma história esquecida. Davi não foi perseguido apenas por homens grandes, mas por uma sombra que se arrastava desde a sua primeira vitória. E essa sombra ainda persegue muitos hoje. Toda vez que você vence um gigante, outros se levantam. Mas lembre-se, Deus não te livrou de Golias para te abandonar diante dos irmãos dele. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo com a frase: Golias caiu, mas eu ainda estou lutando. Assim saberei quem ficou até o final e quem está travando batalhas que poucos conhecem. Vamos criar uma corrente de guerreiros aqui nos comentários. Se você quer continuar explorando os mistérios ocultos da Bíblia comigo, se inscreve agora e ativa o sininho, porque no próximo vídeo vamos revelar outra história esquecida e talvez ainda mais perigosa que essa.